Três. Bom dia, boa tarde, boa noite, Essência C. Sejam todos bem-vindos aqui com a gente nesse espaço maravilhoso, com mais uma convidada super especial com a gente aqui do coração. Todos os nossos convidados já viram amigos, ou já são amigos, ou viram amigos, porque o podcast está sendo muito especial. A Lenice veio trazer a essência aqui dela para a gente acessar também, porque todos nós somos feitos da mesma essência. Da mesma essência. É isso aí, pessoal. Então, estamos aqui hoje com a Helenice. Helenice, eu vou pedir para você se apresentar, porque às vezes a gente fala sobre o nome das pessoas, a gente fala errado. Então, para não ter, eu acho que é muito respeitoso nesse sobrenome, falar correto. Então, por favor, se apresente, fala um pouco de você. Pode falar, okay. Pessoal te ouvir. Gratidão, pessoal, pelo convite, primeiramente, né? A oportunidade de estarmos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho sobre consciência, sobre a nossa existência, também a importância sobre o nosso espírito, né? Entender um pouquinho sobre o nosso espírito. E eu me chamo Lenice Zanella, ou Lenice Vitorino Zanella, né? Mas Lenice Zanella. Eu sou psicanalista e espiritualista. Eu tenho 34 anos. E hoje eu trabalho nesse espaço onde nós estamos aqui gravando, com a equipe Fraternidade. Tem um espaço aqui que a gente faz também o estudo do autoconhecimento. E é isso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, pessoal. Vocês não fazem ideia dessa música aqui. Vocês precisam vir conhecer o Instituto também, Fraternidade, viu? Então vamos lá. Estamos aqui também com a Val. Estamos aqui com a Joy. E já passo aqui com a Lenice, a gente já frequenta aqui o Instituto, que é maravilhoso. A gente queria saber um pouquinho da sua história, como tudo começou, como que foi esse caminho com a espiritualidade? Então, na verdade eu venho de berço do espiritismo de Kardec, né? Então, assim, sempre envolvida na questão espiritual. E dentro desses estudos, né, desde criança, juventude, trabalhando com esse campo, né, eu comecei a ativar a mediunidade. Desde os 14 anos eu comecei a trabalhar com incorporação, às vezes escrita mediúnica também. Então eu fui percebendo que existe uma realidade a par, né, além. Então ali eu percebi a importância de darmos o foco para o profundo. Né? Ali eu comecei a entender que existia algo a mais, que na verdade é a resposta para tudo isso aqui que a gente vive aqui na matéria. Então eu comecei a trabalhar com mediunidade, comecei a ter esse acompanhamento com a equipe espiritual também. E depois, com 23 anos mais ou menos, né, os mentores falaram para mim que eu tinha outras questões para fazer. Eu precisava mudar de casa, né, uma casa onde eu estava trabalhando. Então eu precisei fazer essa transição. Foi onde eu conheci a Ângela, né? A Ângela também trabalha nessa casa. E ali começou um trabalho com ela na questão do despertar da consciência. Então ela começou a fazer mesa radiônica comigo, e ali eu comecei a receber mensagens dos mentores, né, extraterrestres também junto. E daí começou a vir as informações do que era necessário fazer. Fazer escrita, gravar as informações que estavam vindo, porque posteriormente a gente ia usar tudo isso. E junto, né, desse estudo, a gente estava numa crise existencial, né? Então, muitas vezes a gente não vai entender tudo isso quando a gente está bem. A gente não busca muitas vezes quando a gente está bem, né? Exato. A gente busca muitas vezes quando a gente tem dúvidas, perguntas, né? Quando tem alguma insatisfação interna, a gente vai em busca das respostas, né? Buscar preencher aquele vazio, tá? Isso, E daí a gente, mesmo meio que perdidas no início, né? Porque eles não passam tudo, né? Eles não passam tudo, eles só vão passando de pouquinho em pouquinho. Você tem que ir confiando. E ali vai ser o treino da fé também, né? E como foi? Você falou agora um ponto que eu estava pensando, né? Viajando, você conversando e eu viajando. E como foi de início com esse contato com o extraterrestre? Porque a gente sabe que não é uma coisa muito comum, né? Assim, para nós, né? Os pobres mortais. Quem já vive esse mundo é coisa muito comum, né? Mas assim, no geral, né?
nós, a grande maioria, para nós não é um contato muito confortável, muito, digamos assim, comum. Sim. Como foi para você lidar com esse pessoal extraterrestre, com essas energias? Como é que foi com esse contato? Fala pra gente. Você já acreditou de cara? Você já teve certeza? Como é que foi? Então, eu sentia que existia algo a mais, que eu sempre acreditei em vida além da Terra, né? Em outros planetas e tal, sempre acreditei. Só que eu deixava essa ideia pra lá, né? Porque no momento acho que não era o momento de trabalhar sobre isso, né? Hoje refletindo sobre isso. Só que teve uma vez que eu assisti a Mônica de Medeiros, a primeira live que ela fez da Sheliana. Ali, quando eu assisti, despertou algo em mim, um sentimento de que era necessário buscar mais, estudar mais sobre esse movimento que estava acontecendo. E foi ali que eu acredito que eu despertei para essa consciência, né, de que eles estavam próximos e que era para a gente entrar em contato com eles. Quando eu falo nós, todos nós. Todos nós. Todos nós. Então, assim, eu comecei a estudar, buscar no Google mesmo coisas diferentes e tudo mais. Eu comecei a fazer meditação, né? Um dos canais que ajudam, né, nessa comunicação com eles é a meditação. Então, eu comecei a fazer bastante meditação diariamente. E ali eu percebi que começou a chegar uns seres diferentes, né? No início não falavam nada, paravam do lado, entregavam energia de muita paz, amorosidade, e depois iam embora. E daí eu comecei, depois disso, porque tudo é uma troca, né? Conforme você vai se abrindo para o conhecimento, se abrindo para o estudo, eles também vão trazendo coisas novas para a nossa vida. À medida que a gente vai ficando, podemos dizer assim, afinados com eles, né? Isso. Mais afinados, eu acho que a palavra não sei. Isso, é. Agora vai afinando mais, porque você colocou muito bem, gente, a meditação. Olha a importância, né, da meditação. Você vai abaixando essa vibração nossa daqui do planetário, né? Tirando o nosso pensamento muito louco, todo o movimento, vai abaixando essa vibração, né, interna, e vai ter mais contato com eles. Então, assim, é afinidade mesmo, vai afinando, né? Quanto mais você afina, eu acho que é isso, né? Isso. Afina, aí eles vão trazer, sente que pode trazer mais. Isso, porque eles explicam, né? Que a gente precisa diminuir a nossa frequência mental para que eles possam descer e fazer também conexão com a gente, né? Porque eles estão num grau de vibração muito alta. Então, eles fazem um esforcinho para descer e a gente precisa subir, né? Então, assim, para dar match, vamos dizer assim. E a forma da match é a meditação. É a meditação. Uma das formas. Exatamente. Fica mais fácil, né? Mais fácil. Então, daí eu comecei a fazer as meditações, eu comecei a perceber a presença deles, né? Só que até então, isso vai até antes de conhecer a Ângela. E eu não tinha muito com quem conversar, né? Então, pessoal, eu vou pegar lá em cima. Fique à vontade. Fique à vontade. Aqui depois, gente. Aí eu comecei a fazer bastante meditação. E depois disso eu comecei a ter avistamentos, né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, meio... Eu preciso ter algumas certezas, né? Eu não vou de cabeça, sabe? De ver pra crer. Exatamente, né? Aí naquela época eu comecei a ver, né? A ter bastante avistamentos no céu de luzes, né? Que tava ali, de repente ficava transparente, depois voltava a ter cor de novo, ficava transparente. Andava muito rápido, né? O primeiro avistamento que eu tive foi quando eu estava saindo de casa com meu ex-marido para comer alguma coisa na rua. E era perto de meia-noite já. E a gente viu um ponto brilhante no céu, né? E estava bem próximo, né? Uns 20 metros assim, de distância. E quando a gente viu aquele ponto, ele ficou com medo, né? Eu já queria partir pro carro e falei, não, pera, eu preciso ver o que é, né? O lado investigativo, né? Investigativo. Total. Daí, o ponto ficou pulsando as cores, né? Que tinha lá. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, cara, tem alguma coisa de diferente, né? Aquele ponto ficou, andou um pouquinho e depois foi em direção ao centro de Sorocaba. Depois disso, o segundo avistamento que eu tive foi quando eu estava no ponto de ônibus indo para o curso de ADM, que eu fazia de técnico em ADM. E céu assim, aberto, claro, apareceu um ponto vermelho no céu. E eu comecei a olhar naquele ponto, né? E mentalmente eu fiz um desafio, vamos dizer assim, né? Como sempre, né? Eu tenho que trazer esse desafio para ter uma certa certeza, né? Do tipo, uma relação. Isso, E daí, mentalmente, eu dei um comando. Eu falei assim, se for vocês mesmo, vocês andem desse ponto pra cá. E
fiz o desenho com os olhos. Telepaticamente. E o ponto fez, ele andou e parou. E daí aquilo me assustou um pouco, sabe? Porque eu percebi que ali tinha uma inteligência conversando comigo, né? Só que não contente, eu fui perguntar para as pessoas que estavam no ponto. Se estavam vendo, né? O que eu estava vendo. A gente quer sempre provar, né? E daí, eu perguntei, era um grupo de mulheres que estavam saindo de uma igreja evangélica. Aí eu fui perguntar. Não, moça, deve ser um avião, né? Deve ser um balão, ou um drone, qualquer coisa. E depois, a gente olhando, o objeto andou em transversal e parou. Ele falou assim, gente, não é, tá diferente, né? Tal. E daí ela falou assim, mas deixa pra lá, né? Deixa pra lá. E viraram as costas pra mim e continuaram a conversar. Me ignoraram. Eu voltei pro meu ponto ali e fiquei, né, pensando. Eu falei assim, tem alguma coisa diferente acontecendo. E ficou o ponto ali, ele ficou até eu perder de vista. O meu ônibus chegou e eu perdi de vista. E assim foi indo a comunicação através de muito avistamento. Assim, acho que foi mais de 20 avistamentos já, assim, de ver no céu, né? E meu ex-marido também via muito, então assim, não era só eu que estava vendo, era algo que aparecia mesmo. Então, uma certa vez que eu estava também na madrugada, eu acordei, era umas 2 da manhã, sem sono, e eu saí para a varanda da minha casa. E eu lá em um céu aberto, né? Estava entre nuvens. E, de repente, eu levei um susto que eu estava olhando no céu, e uma luz passou, sabe quando você acende um graveto e faz assim? Um risco, né? Cria um risco, né? E formou aquele risco no céu branco, sabe? Eu levei um susto, do nada veio aquilo, né? E foi um risco bem grande, forte, assim, passou. Daí eu entendi aquilo e já comecei a fazer meditação, né? Vamos conversar com esse povo. É que é tudo um sinal, né? E daí foi assim, eu posso contar todo o relato? Pode, porque tem bastante coisa para contar. Aí você conta também do romano. Isso. Então, daí, uma vez eu estava em meditação profunda também, e esse foi o que mais, assim, me marcou. Porque eu senti uma falta, né? Senti uma falta de alguma coisa que eu não sabia explicar, sentia saudade de alguma coisa que eu não sabia explicar, e nessa noite, quando eu fiz a meditação, eu estava muito, assim, chorosa mesmo, né? Triste, porque sensível. Né? E eu ainda estava naquela crise existencial, né? E eu entrei em meditação profunda. Quando eu entrei em meditação profunda, eu percebi que uma nave pousou na cozinha, porque eu estava na cozinha, pousou ali na cozinha. Era grande, né? Perto da cozinha, era pequenininha, né? Era um outro espaço, né? Não é no espaço físico como a gente está aqui, né? Isso, E daí, quando apareceu aquela nave, abriu uma porta de luz e uma escotilha desceu. Quando essa escotilha desceu, apareceu um ser, né, estendendo a mão para mim, para eu entrar dentro da nave. E como eu aprendi com Kardec, Espiritismo e tudo mais, a gente sempre tem que analisar com quem que é, né? Pode ser um ser travestido, né? Então, assim, a gente tem que observar. Tem os zombadores. Exatamente. Pode se fazer de seres bonzinhos e tudo mais. E daí eu comecei a me interrogar. Falei assim, não vou entrar. Eu quero saber quem vocês são, né? Por que eu tenho que entrar e tal. Daí ele falou assim, você aprendeu já isso. Aprenda a sentir a energia. Vou mandar uma frequência maior, você vai sentir a energia. E daí eu percebi que era uma energia amorosa e de paz. E eu falei assim, cara, eu vou, né? Eu vou tentar. E daí eu peguei a mão dele e era 2 dedos longos, né? E tinha um terceiro aqui que segurava a minha mão também. Então era uma mão bem grande, assim. E daí eu segurei e subi, e ele entrou, passou pela porta de luz, e quando eu fui tentar entrar nessa porta de luz, eu não consegui. Barrou. Daí, mentalmente, ele falou assim, respira e diminua a sua frequência mental para você poder entrar. Eu respirei, me acalmei e passei. Quando eu passei, ele já não estava mais lá. Entrei numa sala meio que oval, assim. O chão era azul, como se fosse um carpete, né, brilhante. Cantoneira vermelha, e eu sabia que eu já conhecia aquele lugar. Pra mim era, tipo assim, eu conheço esse espaço, eu conheço. E a parede era transparente, então quando eu olhei lá fora, já era o cosmos, já eram as estrelas e tudo mais.
Daí quando eu tava olhando assim, o espaço, não era tão grande, sabe? Mas era um espaço, vamos supor, uns 20 metros por aí. E daí quando eu olhei assim, eu sabia que eu conhecia esse espaço e de repente apareceu um ser. Daí depois que eu fui pesquisar, entendi que era arcturiano. Apareceu um ser enorme, assim, de uns 2 metros e pouco, quase 3 metros. Aí só de falar. Emociona. E o resto do tempo que eu não conto essa história. É só quem sente, né? Deixar bem claro que é do bem, do amor também, não é isso, tudo. Né? A gente fica isso. A gente não conhece tudo que existe no universo, né? Exatamente. Não é tudo que nossos olhos veem, vai muito além disso. Exatamente. Como você falou, sentir, que a gente está muito acostumado tudo no mental, no pensamento, na cabeça, na mente. E o sentir é o mais importante. Isso. Né? Os mentores falam que o sentir ele é a principal ferramenta de comunicação e de entendimento do cosmos, né? De tudo. O mental é só uma ferramenta para a gente conseguir gerir aqui a vida material, né? Então, quando eu vi esse ser, eu sabia que era o meu pai. Não o pai terreno. Pai estelar. E na hora eu saí correndo, abracei ele, né? Enorme, né? Eu abracei ele assim na cintura, praticamente. E daí eu comecei a chorar compulsivamente. Aí você entendeu, né? E daí, mentalmente, ele é muito calmo, muito sereno, sabe? E eles usavam tipo um vestidão longo, assim, azul, uma túnica, isso, azul escuro, né? Tinha um emblema aqui e tinha uns detalhes vermelhos também. Uns olhos enormes, assim, e a pele azul, né? Ele falou assim, senta na poltrona que tá atrás de você. Quando eu olhei pra trás, tinha uma poltrona enorme. E a parte das costas era enorme, assim, sabe? Quando eu sentei, parecia uma criança na poltrona. Quando eu sentei ali, ele sentou numa outra poltrona que apareceu ali, e ele ficou olhando pra mim, não falava nada. Mas eu sentia amorosidade vindo. E eu falando assim, não aguento mais, eu não sei o que fazer, eu reclamando. Eu não aguento mais, tô muito triste, eu quero ir embora. Com saudade, tá com saudade. Tô lá de casa. Conforme eu ia reclamando, chorando, a parte humana, né? Ao mesmo tempo que eu começava a olhar pro meu corpo começou a se transmutar, assim, de forma automática. Sim. E daí começou, mas pra mim aquilo era normal, eu não fiquei assustada. Era comum, né? Tinha informação dentro de você. Começou a se transformar e a parte humana foi se transformando em arcturiana. Eu fiquei na altura dele também, né? Fiquei na altura certa da poltrona. E daí ali eu percebi que eu era uma arcturiana. Conforme eu fui me transformando, o meu emocional também foi se transformando. Vai subindo, né? Também a elevação, a vibração vai subir também. Isso. Então, o queixume ele foi se transformando em paz. Quando terminou a transformação, aí eu olhei, depois, daí eu entendi o que era, o propósito de tudo. Aí veio a consciência, sabe? Nossa, tá bom mesmo, tá vazio. Aí veio a calma, né? Estabilizou tudo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, espere mais um pouquinho que a sua mãe tá chegando. Né? Espere mais um pouquinho. Aí deu alguns segundos, pareceu uma arcturiana, mas num tom de pele diferente, um branco gelo, com umas pintas, assim, sabe? Marronzada, muito bonita. Arcturiana também, formato de arcturiana. Aí eu levantei, abracei ela também, né? Mas sentiu amor também. Sem um queixume, mas com saudade, sabe? Eu abracei ela, e daí eu olhei para os dois e falei assim, agora eu preciso voltar. Olha a diferença, né? Da humana para a consciência, né? Eu falei assim, agora eu preciso voltar. Daí ele falou assim, é isso mesmo. E você vai conseguir. Tinha consciência da missão. Isso, E daí quando eu falei isso, eu me desloquei, eu dei uma saudação para eles lá, diferente. Virei e saí pela portinha de luz, né? E aquele ser que tinha me recepcionado, estava lá de fora. Esperando fazer isso. Quando eu passei pela portinha de luz, eu virei humana, instantaneamente. Daí ele me deu a mão de novo, eu desci a escotilha e voltei pro corpo, né? Quando eu voltei, eles levaram e saíram. Quando eu voltei, o corpo estava chorando, o corpo. Né? O estado emocional estava calmo, mas o corpo estava chorando. Emoção, né? Eu acho que é um processo de catarse do corpo, sabe?
Daí eu fui me recompondo daquele choro, até eu dei espaço pro choro também, né? Eu não segurei, sabe? Fui dando espaço, até que foi acalmando. Quando eu voltei, de novo a comprovação, eu pedi comprovação de novo. Eu falei assim, se isso for verdade, não foi da minha cabeça. Se não foi da minha cabeça, eu preciso de uma comprovação. Vocês sabem como eu funciono. Vocês sabem como eu funciono. Eu vou sair lá fora, eu vou olhar para o horizonte, vocês vão aparecer lá no horizonte. Aí eu abri a porta, quando eu olhei no horizonte, apareceu uma luz, né? Uma luz de OVNI. Abriu a luz assim, fechou, andou e sumiu. Ali foi a comprovação. E daí eu comecei a agradecer. Agradecer, sentir preenchida, a partir daí se sentir mais preenchida, acabou aquele queixume todo. Isso. E daí para chegar na psicanálise, como é que foi? Eu sei que tem muita coisa, mas a gente vai passar para a psicanálise, que também é importante para você, né? Isso. Então, aí a gente começou, essa busca? A gente começa essa busca depois de todas essas interferências, né, positivas, e daí eu comecei a sentir um chamado para estudar tudo que se refere ao humano. A mente humana. Eu comecei a estudar a mesa radiônica também, para entender os campos energéticos, as vibrações, exatamente. Metafísica. Comecei a estudar tudo isso. E eu falei assim, cara, esse é o meu mundo. Encontrei, né, o que eu vim fazer. E junto com os trabalhos mediúnicos, recebendo mensagem também dos mentores, né, porque eles nos auxiliam nesse estudo, né. Então até eu trago um recadinho aqui que tá vindo. A gente precisa contar mais com os mentores, porque os mentores são professores. Então, assim, eles estão abertos para que a gente possa receber novos conteúdos. Existem muitos conteúdos aqui na Terra, mas precisam de novos conteúdos chegar. Então, se vocês, porventura, estiverem recebendo conteúdos diferentes, não se assustem. Dê tempo ao tempo para organizar todo esse material, né? Então, daí eu comecei a estudar sobre a mente humana. Eu fui para a psicanálise, comecei a estudar psicanálise, só que a psicanálise que eu achei um curso que tem tudo a ver assim, com o que eu acredito, é psicanálise espiritualista, né? Da Andresa Molina. Então, assim, eu comecei a estudar aquilo e falei assim, cara, encaixa perfeitamente naquilo que eu acredito. É meu mundo. Né? É o meu mundo. E nisso, comecei a estudar, terminei o curso, comecei a atender, e a coisa começou a fluir. Quando é seu negócio, quando faz parte do seu ser, vai fluir. Flui, foi assim, encaixa, né? Isso é uma dica, né, pra gente que tá pensando, né, quando as coisas fluírem, tá no caminho certo. Exatamente. Não precisa dar lucro, não precisa assinar a força do braço. Isso. Né? Eu creio que seja pra tudo na vida, né? Quando você tá no caminho, tá fluindo, é o seu caminho. Isso. Se não tá, se tá muito difícil, tá muito desafiador, olha mesmo, olha com amor, com carinho pra isso, será que é o caminho é esse, né? Isso. Porque as coisas, eu entendo também que quando é pra ser nosso, quando o caminho é nosso, vai fluir muito com o rio, né? Isso, as coisas começam a aparecer, isso, né? Perfeito. Os clientes começaram a aparecer, as oportunidades começaram a aparecer, aqui começou a aparecer. Então, assim, você vê. Por quê? Porque a gente tem que entender que até o nosso lado profissional, bem como também os trabalhos voluntários que a gente faz, está tudo para servir. É um serviço. Então, a gente tem que se servir de ferramenta para ajudar o próximo também, né? E quando a gente entende qual que é a nossa função aqui, fica mais fácil a gente conseguir trabalhar e fluir na vida. Porque Deus, ele cuida da gente, né? O tempo todo. Basta que a gente entenda a nossa programação, entre na nossa programação, que a coisa começa a fluir. Às vezes, o cabeção atrapalha, né? O mentor tá falando, né? Então, assim, a questão é, qual é o propósito? Por que eu tô aqui? É sentir. Busca o seu sentimento. O que faz sentido para você, né? Ali você vai buscando, trabalha, estuda, persevera, porque precisa da perseverança. E você vai vendo a coisa andar, crescer. Quando você começa a perceber que a coisa tá crescendo, e isso tá te fazendo muito bem, no seu caminho. Isso não quer dizer que não vai ter desafios. Vai ter desafios. Mas são desafios que você entende assim, que não é para o seu mal. Pelo contrário, para a sua expansão. E fica leve. Até o desafio você entende. Fica leve, fica doído, né? Exatamente. Não fica sofrido. Exatamente. Então, daí eu comecei a trabalhar com a psicanálise, começou a fluir, e eu trabalho com a questão da mentorada, né? Os mentores trabalham, então o que precisa passar para o consulante ali, eu passo. E
E é isso, eu trabalho muito com autoconhecimento, né? E é o mais importante, como você estava falando, né? O quanto isso é importante, né? Você primeiro se conhecer. Exato. Porque a partir do momento que você se conhece, foi a sua busca, né? Sim. Aí você começou até a ajudar muito mais com mais leveza. Exatamente. Doar mais. Vamos só deixar bem claro, assim, sobre a questão do mentor, que era uma questão que eu vejo também quando eu vou falar de mentor, para as pessoas poderem acessar mais, ficar mais claro, sabe? Porque a gente quer falar com o mentor, mas não é bem assim, né? É uma... Que nem eu estava conversando com a Lenice, para mim, é uma... Não tem forma, exatamente. Só vem e como se fosse a intuição, eu chamo de intuição, fecha os olhos, olha para dentro e vem falando, vem vindo. Isso. E o mentor seria a intuição também, esse download. Isso, é um canal de comunicação, de informação. Isso, um canal de informação. Que não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, é algo muito sutil e simples. Só que você tem que, igual a Val falou, você tem que ir criando afinidade, né? Exatamente. Através da meditação, do ócio, do A meditação é melhor, né? Para isso. você se conectar com as energias que você, de repente, acredita, né? Ou que você... Seja qual, independente, a gente não está falando de religião aqui, né? Independente, você falando de energia, porque tudo é energia. Isso. Então, para você se conectar, para você sentir isso, gente, nunca senti. Então, começa a fazer meditação simples, começa com 3 minutos, começa com 5, com 10, e é um treino diário, né? Tudo é um treino. Quanto mais a gente faz, vai afinando, né? Ele se aprova disso, né? E eu comecei com 3 minutos, 5 minutos, isso, foi assim, era treino. É desafiador a meditação. Você falar que é fácil? Não é. Eu hoje, todo dia, eu medito 5 minutos. Todo dia. Às vezes eu medito mais, mas é diário, 5 minutos. Não sai da minha cama sem meditar. Pode algum acontecer, morrer, eu não sou responsável. Eu primeiro sou cuidado de mim, cuidar da minha mente, do meu interno, e depois eu saio. Pode acontecer o que vai acontecer, mas a meditação tem que vir. É essencial, né? Aí você vai pegando afinidade e você vai se aproximando mais de intimidade para poder dar essa forma que eles têm, né? Tudo, sentir. E então, uma coisa também, quebrar mais um tabu da meditação. Todo mundo fala que é chato. Não precisa ser aquela meditação sentada em silêncio, de olho fechado. Eu acredito que só de você estar olhando, observando os passos, ouvindo, sentindo, já é uma meditação com também, certeza, de começo, né? Sim. Uma meditação guiada de começo que é muito gostoso. Aí você vai evoluindo, né? Eles têm alguma dica de meditação? Então, a meditação existem diversas formas, né, para você entrar. O que é a meditação, né, na verdade? É um estado onde você consegue desligar um pouco da correria da vida humana aqui, das preocupações, dos medos, inseguranças, para que a gente possa serenar o nosso pensamento e o nosso corpo, né? E pode ser através da presença, você observando uma natureza, e ele está me mostrando, né? Se você não tem natureza perto, você abre seu computador, coloca imagens de natureza, que a mente vai entender que é verdadeiro aquilo lá, né? Então, assim, utilize o que você tem na sua casa. Você pode colocar uma vela e ficar observando o fogo da vela, né? É a atenção, é o foco para trazer... Porque tudo que você coloca foco por um tempo, a sua mente vai entender que tem que acalmar, para colocar um foco naquilo que você está desejando, né? A respiração é fundamental também, né? Porque a gente não sabe respirar aqui. Nossa respiração é curtíssima, né? Então, assim, a gente tem que trazer essa consciência também que a nossa respiração precisa ser treinada para uma respiração mais profunda, porque a respiração é um remédio para trazer essa calma interior. Então, aliando a respiração com a presença, com o foco, né? Seja numa vela, seja numa imagem de natureza, ali você já vai entrando numa paz interna. A recomendação é a respiração profunda. Ele está me passando, tá? Sim. Então, assim, presta atenção na sua respiração natural já vai te ajudar. Só presta atenção, né? Já vai trazendo essa vibe mais tranquila. Isso é um treino. Você tem que treinar. É uma meditação, né? Meditar a ação. Ação de quê? De respirar. Meditação, respirar. Meditar a ação do fogo, da vela. Você falou meditação aqui do computador, a paisagem, isso. Contemplação, né? Então, contemplar a natureza, como a Joyce meio falou, contemplar uma planta, a natureza do céu. Quantas pessoas não contemplam o céu? Exatamente. Tem tempo? Tem a meditação do chá, você já viu?
Faz um chá e fica tomando assim, sentindo chá. Só Na verdade, o que é a meditação? O que a meditação, ele tá me falando, né, o mentor? Vocês deram o nome de meditação, vocês humanos. Isso. Mas, na verdade, são ferramentas para vocês voltarem ao equilíbrio humano. Porque o estado de meditação é a excelência do humano. Então, não é algo que está fora, ou que é algo que é transcendental, que você tem que buscar lá longe, né? Olha a informação importante. Você entendeu? De repente, é isso aqui que o mais importante é esse autoconhecimento, a gente buscar isso, essa excelência de Isso. ser humano de verdade. Exatamente. Né? Exatamente. O que eles mais trazem, assim, né, de informação é que a gente precisa aprender a ser humano. Ser humano, exato. Né? A gente aprendeu o que é essa ferramenta humana, entendeu? Às vezes a gente quer ser um angélico, buscar algo que tá que fora. Não é, a gente precisa ser humano, a gente tá aqui, né? Você tá aqui na experiência ser humana, precisamos ser humanos. Exato. Né? E a gente não sabe, eu falo muito com os clientes sobre isso, não sei se você vai concordar, que a tartaruga, ela não tem que aprender a ser tartaruga, e nós temos que aprender a ser humano. É verdade. Mas eu acho que esse vídeo estava fazendo meditação, yoga na praça, no parque, e a gente fez um vídeo de nada, nós chamamos o vídeo, eu topei. E a gente é bem dessas, né? A gente não liga muito para o questionamento, para as críticas, a gente não liga. Hoje em dia, estamos tratando isso. Por isso a gente se coloca nisso para não ter problema nenhum. Mas a gente estava fazendo vídeo, estava falando sobre a laranja, né? Sobre a árvore. Sobre a árvore, né? Tipo assim, é a fruta, aí a gente chamou a laranja. Quanta semente dá numa laranja, né? E assim, ela não precisa pensar que ela tem que ser laranja. Ela simplesmente se jogou na terra, é laranja. Ela fica falando pra árvore, você é uma árvore de laranja. Você é uma vai dar limão. Você quer de limão, você quer limão. Ninguém fala, joga na é o natural. Qualquer ser pegar, jogar lá e vai nascer limão. E nós não, nós temos que aprender a ser humanos. Porque a gente quer tudo lá fora, tudo longe da gente, né? E como você falou, voltar pra dentro. A meditação é isso, né? Voltar pra você. Isso, né? Você reconhecer aquilo que você trouxe para ser humano. Porque nós somos avatares, né? Exatamente. Então, assim, mas eu sou arquituriana. É um avatar também. É um avatar. Entendeu? É uma roupagem. É uma roupagem. É só um carro. Se for tirar a roupagem, é só energia. É só uma bola de luz ali, entendeu? Então, assim, por que a gente está nessa roupagem? Existe um porquê. Porque essa roupagem nos traz aprendizados importantes para nosso espírito, para nossa alma. Se a gente não aprender a utilizar essa ferramenta, a gente vai sofrer, vai trazer o sofrimento, porque tudo aquilo que a gente não consegue entender, a gente sofre. Por isso que é tão importante a gente estudar, compreender, ler, né, se envolver na meditação, buscar grupos que tenham essa mesma intenção de busca, né? Então, o que os mentores sempre falam é essa importância de a gente reconhecer o nosso lado humano. Nosso lado humano. O lado humano, o que é? Luz e sombra. Né? No universo também, é tudo luz e sombra. Foi Deus que fez assim, né? Exatamente. Assim. Então, assim, não há nada de errado de você ter a sombra. Não há nada de errado de ter sombra. Isso mesmo. E eu trabalho com um mentor chamado Seu Zé. Seu Zé, ele é um Exu, né? Então, ele chega e fala assim, você precisa reconhecer a sua sombra que está aí dentro. Suas dores, tudo que está arquivado lá no fundo. Vamos fazer essa limpeza? E devagarzinho ele vai puxando ali, né? Junto com o terapeuta e junto com o assistido. E vai fazendo essa catarse, essa limpeza, né? Limpeza de passado e tudo mais. Ele fala que por trás de toda sombra existe luz. Por trás de toda sombra existe luz. Porque quando você resgata uma sombra e você elucida ela, você retira um aprendizado. Assim como, às vezes, vocês passam por dor, a dor tem um aprendizado, né? Então, na verdade, tudo é luz. Na verdade. Tá tudo certo como está. Exatamente. A questão é nós aceitarmos isso, né? Aceitar. E dentro dessa aceitação, tem a parte das emoções. Tem a parte do instinto que nós carregamos dentro de nós, né? A gente precisa trazer. E não como algo de peso. Faz parte da nossa natureza. Nós temos o lado animal ainda dentro de nós. Temos o lado também um pouco mais lúcido, sutil. E como que nós podemos trabalhar tudo isso dentro de nós? Isso, Então, é por isso que é importante. Eu sempre recomendo, estudem, busquem, né? Façam terapia também, se vocês puderem. Façam terapia. Seja com psicólogo ou terapeuta
convencional ou, enfim. Infinitas, né? Tem bastante oportunidades hoje, né? Mas está no momento da gente ter o autoconhecimento, porque se a gente não se conhece, a gente fica vulnerável lá fora. E a depressão chega. O que é depressão? É falta de vida de você mesmo. Vida dentro de você. Do seu conteúdo que você veio aqui para manifestar. Depressão do ser. Né? Tá depreciando o ser. Então, assim, quando você não entende quem você é, o que você veio fazer, qual que é a sua bagagem que você veio deixar aqui no planeta, através do seu servir, a depressão chega, porque você está perdido dentro de si mesmo. Você não tem a vida propriamente dentro de si. Então, você fica naquela coisa, né? Sem o propósito, sem propósitos de vida, né? E o seu Zé, ele trabalha muito com as questões materiais. Ele deixa isso muito bem claro, assim, sabe? Ele fala, eu não lido com parte sutil, não. Sutil é a parte grossa, né? Com o preto velho, né? A parte grossa dentro da coisa. Ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre profissão, como você conquistar os bens materiais. São coisas da matéria aqui, que precisa, né? Matéria, sim. Isso é um material. Exato. São necessários. E quando é sutil, daí ó, o preto velho, né? O pai João, que trabalha comigo, Atenas. Então, assim, a gente tem todos esses servidores para nos ajudar a entender. E são energias, entidades. Então a gente precisa abrir espaço para que eles se comuniquem conosco, né? São espíritos como nós que temos espírito, né? Sim, mesma coisa. Dimensões como ela falou, a diferença para nós e eles é isso aqui só. Exatamente. Só essa roupagem, só o avatar, né? E eles falam que somos todos iguais, não existe lá em cima, lá embaixo, entendeu? A questão é lucidez. Que vem através do conhecimento. Isso, e autoconhecimento. Agora eu tô visualizando um pé de laranja, um vaso. Aí não vai dar laranja, porque ele não tem nutrientes suficientes. Pode até dar, mas não vai dar uma laranja boa, gostosa, né? Pode até dar, mas não vai dar uma laranja. Porque tá preso lá sabor, no vaso. Um sabor deveria ter, um sabor, um sabor diferente. Colocar um adubo, né? Exatamente, pode dar, mas assim, a gente tem hoje em dia muitas frutas em vaso, não tem? Tem acerola em vaso, tem jabuticaba em vaso, a gente vê os vasinhos, os bonsais, né? Tem. Mas não vai ser a mesma fruta, né? Não vai ser os mesmos nutrientes. Mas a gente tá num vaso, né? Exato, é bem isso. Só precisa sair do vaso. Aí, gente, a gente podia ficar aqui horas falando desse assunto, né? Através do conhecimento. Como é maravilhoso. E dar nossos frutos por aí. É isso. Eu acho que já deu uma boa pincelada. Acho que já deu abrangência para as pessoas pesquisarem. Sim. Pessoal, como a Elise bem disse, pesquisem. Não creia no que a gente está falando, está trazendo aqui, não. Sem julgar nada, com o coração aberto, com mente aberta. Busquem, pesquisem, estudem. Só isso. Não precisa, sintam, porque, né? A gente está assistindo. Procure fazer a meditação mesmo pra gente. Mas sentir vocês mesmo. É como ela está falando. Que às vezes a gente nem entende, né? Eu queria que, só para finalizar, ela falasse do Novo Humano, né? Que é o projeto agora, né? Isso. Da casa, se você quiser falar um pouquinho pra gente já. Pode falar e deixar uma mensagem final. Nossa, porque foi bastante coisa. É que é muita coisa, né? Abordar. A gente ama isso, mas o pessoal, muita gente acha que não está preparado. Então, o Novo Humano. Vamos fazer outros episódios. O Novo Humano é esse estudo da gente mesmo, né? Estudar a mente, entender os sentimentos, as emoções, entender por que você sente raiva, por que você tem mágoa, por que você sente frustração, por que existe a frustração. A gente tem medo da frustração, a gente foge, né? Então, entender tudo aquilo que nos traz um incômodo. É importante a gente falar sobre a sombra também, né? O seu Zé fala. Porque a luz, é mais fácil a gente entender a luz, né? Sentir coisas boas, sentir amorosidade. Mas aqui, por que a gente está nesse plano mais denso? Pra gente observar a sombra, porque a sombra vai vir para fora, gente. Tá vindo para fora. Mas ele não vem por mal, é para limpeza, né? Para trazer essa restauração. Então, o Novo Humano é isso. Equilibrar sombra e luz. Através do autoconhecimento, do conhecimento sobre as coisas, leis universais, estudem sobre as leis universais, como rege o universo, como funcionam as leis do planeta de encarnação, por que funciona dessa forma. Trazendo todos esses questionamentos e buscando as respostas, vocês vão conseguir sentir essa harmonia com o cosmos. Vocês vão sentir que está no fluxo. Então é isso que é o Novo Humano, a proposta da equipe espiritual.
Só para deixar bem claro, porque às vezes é a primeira vez que a pessoa está acessando isso, o que seria a sombra, assim, um exemplo para a pessoa entender? A sombra é tudo que está recalcado, é tudo que está... As mágoas, os ressentimentos, os traumas que a gente guarda lá no fundo, as raivas, ódio, tudo isso que a gente tenta deixar de lado, né? Que não pode, porque é feio, né? Você pensa isso, então a gente deixa de lado. A gente se julga muito, né? A gente se critica demais por conta de coisas que vêm à nossa mente. E culpa, né? A gente tem muita culpa. A culpa é coisa de religião, tá certo, pessoal? A gente tem que aceitar a nossa condição do agora. Ah, eu tive um pensamento perverso. Tá, não tenha medo do pensamento perverso. Entenda por que aquele pensamento apareceu na sua cabeça. Pra ele. Exatamente, traz consciência, né? Ah, mas como que eu faço? Estuda, né? A terapia ajuda bastante também você entender o que é isso, sabe? Então é fazer essa investigação, né? Então é isso. Ela vai aparecer de alguma maneira. Se você busca, aparece. Por conhecimento, seja por uma manifestação de dor, de doença. Sim, sim. A doença então, também tá para isso. isso. A gente busque conhecimento, né, para não gerar tudo isso. Né? Isso. E ter uma vida livre, fora do vaso, fora da caixa. Fora da caixa. Fora da caixa. É isso aí. E ser autêntico, né, Lê? Você me ensina bastante, isso. porque a Lenice vem me ensinando muito. A gente quer ser autêntico, mas fala, nossa, eu tô sendo esquisito, tô sendo diferente. Mas ser autêntico é isso, porque a autenticidade não vem de replicar, né? Isso, você é único. Unicidade. Autenticidade é unicidade, é você ser única. É como você é. Tá tudo certo, né? E em relação a... Eu só queria... uma mensagem, eu acho. Tá vendo? Uma mensagem. Uma ferramenta. Exatamente. Veio aqui uma mensagem que só assim, não complementando o que você falou muito bem, mas veio... mas não é nem para nós, mas para quem está ouvindo pela primeira vez esses termos, né? Luz, sombra, nós temos, né? Não existe nada errado sobre isso, né? Porque foi Deus que criou assim. Para quem crê num Deus, que alguém, algo maior criou o universo, ele criou dessa forma, com luz, com sombra. O pensamento ruim, que eu falo, que eu julgo que é ruim, né? De repente, observar por que isso eu estou sentindo que é ruim. Né? Tá em mim tudo isso, né? É em mim que tá, não é lá fora mesmo. Um pensamento negativo, um pensamento de, sei lá, a gente pode fazer várias coisas. Reclamação, um pensamento, de repente, de, isso aqui não posso pensar, porque isso aqui é feio, é tabu, né? Que não pode ir para esse lado, né? Não, por que não posso pensar? Olha, o que eu estou trazendo essa informação para mim? Questione. Gente, questione. E a Eunice fala muito bem, gente. Busque ajuda, psicanálise, psicólogo. Vem aqui com a Eunice, vamos deixar o contato. A gente tem uma vasta, digamos assim, aquilo mesmo no espaço, né, de profissionais, né? Sim. Então, assim, é vasto a equipe aqui de profissionais aqui dentro. Fora aqui, não tem que ser aqui também, a gente tá falando aqui porque a gente ama o espaço. Né? É gostoso, tem uma delícia, um espaço muito gostoso, as pessoas são muito amorosas. Aqui, uma coisa que eu encontrei aqui é muito amor. Você entra aqui, você sente o acolhimento desse amor. Então, é um espaço para te ensinar, ajudar você com muito amor. Mas vai primeiro a gente não tem isso, a gente quer que a pessoa... Só busca. Só busca. Não tem que acreditar no que ela falou, no que nós estamos falando. Busque, pesquise. Você é a mensagem final. Os mentores, você. Eu sei que tem muitas pessoas que estão em depressão nesse momento, né? Em crise de pânico, em vazio existencial, né? E tudo isso é um recado. É a sua alma dando um recado para você parar e fazer essa investigação interna. A depressão não veio para te derrubar. A crise do pânico não veio para te derrubar. Entendam que todas as informações que vêm dentro de nós, as emoções, os desconfortos, são lembretes de que a gente está fora do nosso rumo. A gente está fora do nosso caminho. Então, não brigue com isso. Não brigue com a depressão, não brigue com o transtorno, não brigue com a dor, não brigue. Acolha. Aprenda a acolher. Do tipo, eu estou sentindo essa tristeza? Tá aqui. Mas o que eu posso fazer para entender essa tristeza? Então, eu vou passar uma técnica que eu acho que vai ajudar bastante gente. Se permita sentir essa tristeza. Dê um formato para essa tristeza. Seja um quadrado, um triângulo, um retângulo ou qualquer outro formato que venha à sua mente. Observa que cor que tem esse formato. Se é quente, se é frio. Que tamanho que é esse formato? É pequeno, médio ou grande?
E quando você lê esse formato, você vai conversar com esse formato. Porque é uma parte sua que está ali. Então você conversa com aquele formato. Você vai perguntar para ele: eu te vejo, mas o que eu posso fazer para você melhorar? E a informação vem na sua mente. Você vai ver que sempre nem precisa pensar, brota na sua cabeça. Ai, tô cansada. De repente vem, né? Tô cansada. Aí você pode fazer outra pergunta: cansada do quê? Ah, cansada de tentar na vida. Vai conversando, deixa essa forma falar. Às vezes essa forma vai trazer coisas que você nem estava esperando que tinha dentro de você. Às vezes é uma coisa lá do passado, uma mágoa lá do passado que está te atormentando agora e te dando depressão. Entende? Então a depressão, a tristeza crônica, né, o estado depressivo, enfim, existe para te trazer um lembrete. Todo tipo de emoção é um lembrete para você parar e refletir sobre a sua vida. Refletindo sobre a sua vida e trazendo ação, que é importante. Não é ficar só no mundo da imaginação, nem de sutil, mas trazendo ação, mudança. Você vai ver que essa tristeza vai passar, a depressão vai ser curada, o pânico passa. Então lembre-se que todo tipo de transtorno, de dor, de incômodo é um lembrete para você mudar alguma coisa que precisa ali ou ser visto. Você dá essa atenção para dentro de si. É como falam, é como se fossem vários bebezinhos chorando dentro de nós. A gente precisa dar atenção a esses bebês, sem julgamento. Tira o julgamento fora. Quando você observa tudo isso, você consegue trazer a ação, trazendo a ação, você traz a mudança. Aí seu corpo relaxa. Ah, ela me ouviu, ela entendeu, agora eu posso relaxar. Aí toda aquela crise passa. É isso. Uau! Toma aqui, né? Teu, é meu e é nosso. A gente tá aqui, né? Só degustando, né? Essa benéfica, essas bênçãos, né? Só degustando. A gente conta uma, viu? A gente tem essa necessidade, né? Obrigada. Os mentores também, vamos agradecer os mentores, né? Que a gente está sente presencial também. Né? Sim. Quem sente, é isso. É isso, muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço, pessoal, o público de vocês. E, pessoal, tamo junto. Qualquer coisa, manda mensagem aí embaixo, a gente vai conversando, tá bom? Vou deixar os contatos aqui da Arenice. Da equipe Fraternidade também. E todo sábado aqui tem uma atividade para o público, gratuita. Vocês entram em contato que ela explica certinho. Endereço, ela passa no privado, horário. Eu falo de propriedade, né? Porque eu venho aqui muitas vezes, sábado, e, nossa, sai outra pessoa. Uma carga, assim. E eles não só passam, faz essa reciclagem de energia, também como passam conhecimento, que é de extrema importância. Então, você trabalha os dois. A gente quer agradecer demais você abrir o espaço, o coração, porque a gente entra na vida das pessoas mesmo e elas confiam. E só agradecer pela sua essência e de todos os seres aí, que possamos continuar tudo isso. Tá bom? Então, que é, amiga? Você é amada, nós somos amados. É isso. Obrigada, pessoal. Beijo no coração. Beijo, pessoal. Eu sou amada, você é